Peraí, irmão, só um minutinho que eu estou chupando cana e assoviando. Muito bem. Então é o seguinte, queridos, tem sido uma bênção na minha vida, tá? Não pensem vocês que, o Cleiton sabe, eu não sei nada, tá? Eu estou aprendendo junto com vocês, porque a gente vai lá para a palavra, começa a estudar e a gente vai aprendendo também. Então está sendo ensinamento, muito ensinamento para mim também. Bom, vamos lá, gente, sem mais delongas. Eu falei para vocês que, do nosso encontro passado, que eu ia dar um tempinho logo no início, de cara, para a gente dirimir algumas dúvidas, aproveitar aqui que nós temos os outros dois grandes mestres aqui, né? Que é o irmão Reginaldo e o pastor Carlos, que está aqui conosco, e se os irmãos estão ainda com alguma situação, alguma dúvida que ainda não está sendo muito compreendida, né? Se há uma situação que os irmãos não tiveram entendimento ainda, né? Então, eu gostaria de dar esse tempinho de início para que os irmãos possam colocar essa dúvida na mesa. Dúvida é dúvida, tá, irmãos? Não tem essa, estou com vergonha, não está com vergonha, não. Aqui é uma escola, nós estamos aprendendo. Acabei de falar que eu estou aprendendo também. Aliás, nós nunca deixamos de aprender. Então, se você tem alguma dúvida, por favor, é hora de colocá-la para fora, para a gente aprender junto com a sua dúvida. Alguém tem alguma situação que queira colocar? Pode falar. Quem que levantou a mão aí? Não, né? Patrícia Temporal. O que a Patrícia escreveu? Vamos lá. Ela disse que tá ruim para ela, mas eu creio que seja só para ela. Para mim aqui tá bom. Tá, estou vendo todos vocês direitinho. Alguém está com algum problema na transmissão aí? Não? Está tudo em paz? Patrícia, dá uma olhada na sua conexão aí. Ela disse que ia sair e entrar de novo, para ver se melhorava a conexão. Então, ela saiu agora, a Patrícia Temporal saiu. Tá. E ela vai tentar entrar de novo para ver se melhora a conexão dela. Amém. Então, irmãos, tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Tem um tempinho aqui, logo no início. Caso contrário, a gente dá continuidade. Então, tá. Então, vamos continuar. Bom, aquela parte que eu coloquei, inclusive, entreguei para alguns irmãos, né? Quem foi ao culto domingo passado, eu entreguei. E quem for agora no próximo domingo, eu vou entregar o restante, eu imprimi lá as cópias, tá, daquilo que nós conversamos na aula passada. Aquilo ali foi uma geral, tá? Uma geral sobre justificação. Então, a gente abriu um leque, né? Colocou de uma forma bem ampla, para a gente poder chegar nesses pontos que o pastor Alan colocou aqui. Então, hoje nós vamos abordar 2 pontos e, na aula seguinte, faremos o encerramento abordando os outros pontos. E é importante que a gente lembre, né, o que foi colocado aqui na aula passada, sobre justificação. Se nós fôssemos sintetizar tudo que foi falado, colocaríamos da seguinte maneira: justificação, né, é um ato feito por Deus, onde não há interferência alguma da nossa parte, nós não interferimos no processo, porque se isso acontecesse, o processo seria imperfeito. Tá? Então, não poderia atingir o objetivo de Deus. Só atinge o objetivo de Deus porque ele é perfeito, e é porque o próprio Deus, né, se coloca neste processo como a única pessoa que poderia resolver a situação. Então, a justificação é um ato, não é processo. Tem algumas pessoas que falam que a justificação leva um tempo. Não leva tempo nenhum. O ato começa quando? Quando você, pela fé, entende que você é um miserável pecador, que você não vale o arroz que come, que eu não valho o arroz que como, né? E a gente chega diante de Deus e nos arrependemos dos nossos pecados, porque nós temos... Oi? Desculpa interromper rapidinho. A Patrícia está botando no grupo da igreja que ela não está conseguindo entrar. Ela está tentando, não está conseguindo. Carlão, é só ela, né?
Você tem alguma ideia? Ela deve estar no lobby, você tem que admitir ela de novo. Eu estou conectado, mas eu tô sem acesso ao meeting da igreja. Eu estou acessando da minha conta do Google. Mas ela não apareceu aqui não, cara. Eu vou pedir para ela entrar de novo, tá? Ela ir tentando lá que você vai ver aí, tá? Porque ela não apareceu aqui para mim, não. Para eu liberar. Então, gente, o que acontece? O que acontece? Nós temos o entendimento correto que nós temos que ter é que, como é um ato de Deus, ele, lá no tribunal dele, ele vai e diz: você é justo a partir de agora. A partir de que momento? A partir do momento que nos arrependemos, aí nós voltamos a tudo aquilo que nós vimos de arrependimento, como o arrependimento é essencial, imprescindível para que ocorra os outros atos. E o processo da santificação que vem logo em seguida. Sem arrependimento, você não tem fé. E a fé é o meio, né? A ama seca que te leva pela mão, né? Até esse ato acontecer na sua vida. Então, tudo, como eu falei nas aulas passadas, são elos de uma mesma corrente, ok? Um elo ligado ao outro elo. Então, não tem como esse ato acontecer se não há antes, da nossa parte, esse arrependimento. Se nós, naquilo que Deus faz em nós mesmos, quando vem a convicção do Espírito Santo em nosso coração, dizendo: olha, você está errado, você precisa mudar a sua vida, eu quero salvar você, eu quero fazer de você uma outra pessoa, eu quero que você se torne uma nova criatura, e você entende. E aí vem uma coisa muito interessante que eu gostaria de colocar aqui, como adendo, porque há um ensinamento errado aí fora, dizendo que... Agora sim. Agora apareceu aqui, gente. Espera aí, isso é temporal. Pronto. Então, há um ensinamento aí fora, e precisamos prestar muita atenção nisso. Fé não é saltar no escuro. Isso não existe. Tá? Porque eu já ouvi pessoas falarem assim: não, salte no escuro, dê um salto no escuro. Não existe salto no escuro, não existe. A Bíblia, lá em Hebreus, capítulo 11, verso 3, deixa muito claro que pela fé entendemos. A fé é entendimento, ou seja, você recebe de Deus a fé necessária para entender o que está acontecendo. Então, quando eu vejo que eu sou imperfeito, eu estou num vale de podridão, que a minha natureza é ruim, as minhas tendências são péssimas, eu só quero o pecado na minha vida, e de repente a luz de Deus entra dentro de mim, eu entendo que eu preciso desse Deus na minha vida. Olha só que coisa linda. Quando o Espírito Santo entra com a luz dentro de nós, ele nos faz entender. Então, não é uma coisa que acontece assim, sem sentido. Não, é algo muito claro. Pela fé entendemos. Então, fé não é saltar no escuro, como alguns ensinam, tá? Porque eu já vi gente ensinando assim. Então, vamos corrigir isso, tá? Vamos ser bíblicos, vamos ver como é que a Bíblia nos traz. Então, se eu fosse sintetizar tudo que foi aprendido na aula passada, diríamos o quê? Que na hora que Jesus expirou lá na cruz, pendeu a cabeça para o lado, ele falou assim, antes disso, ele disse: está consumado, teléu, termo contábil, onde estabelece um conta corrente. Tá? É fácil de entender. Estabelece um conta corrente, e aí, nesse conta corrente, o que acontece? Ele pega o nosso saldo devedor, assume o nosso saldo devedor... Não estou brincando, não. Oi? Tá bom. Ele assume o nosso saldo devedor e acredita em nós a sua justiça. Somos justos porque Jesus acreditou a sua justiça em nós. Esse que é o ponto. E aí Deus nos declara: você é justo. Agora você pode entrar na minha presença. Agora você pode entrar no lugar santíssimo. Isso é justificação, ato de Deus, tá? Que acontece no momento da sua conversão. Depois disso, Cleito, o que acontece? Depois disso vem o processo da santificação. Então, para resumir, como é que funciona isso?
Primeiro, Deus te tira da lama do pecado. E no processo de santificação, ele vai tirar a lama de nós. Entendeu? Primeiro, ele te arranca lá da lama do pecado. Tirou você da lama do pecado, você está todo sujo. Aí começa o processo de santificação, que é uma limpeza gradativa. E aí, meus irmãos, entra a nossa parte de aceitarmos e obedecermos os princípios que Deus estabeleceu para nós na Bíblia. O processo de santificação ele vai acontecer a partir da nossa obediência, da nossa disposição, da nossa disponibilidade para Deus, para que isso aconteça. E isso vai até quando, Cleiton? Até a morte ou até a volta de Jesus, o que acontecer primeiro. Entendeu? Então é assim que funciona. Depois disso, o que é que vem? Glorificação. Aí já é nós com Cristo lá, nos ares com Ele, lá no céu, vivendo eternamente. Ok? Então nós não estamos glorificados agora, estamos em processo, né? Estamos em obra, em acabamento, que vai durar até a volta de Jesus ou até a nossa morte. Então, gente, é assim que funciona. A salvação é todo esse conjunto. Engloba tudo isso, porque é muito maior do que nós imaginamos. E quanto mais estudamos sobre isso, mais espantados ficamos, porque não existe nada parecido com isso, tá? Em qualquer esfera da vida. Não existe. Você não vê isso nem nas outras religiões. Não existe nada semelhante. Eles não têm nada disso aqui, porque é algo tão lindo, tão perfeito, tão puro, tão santo, que não tem como. Porque as demais religiões baseiam-se nos seus criadores, vamos dizer assim, seres humanos. Eles jamais poderiam produzir algo desse tamanho. Mas Deus pode, tá? Porque a justificação vem a partir de Deus, ela acontece através dele, tá? E a justificação é um ato dele. Nós não participamos de nada desse processo. E graças a Deus por isso. Então, dito isso, irmãos, que, digamos de forma bem sintética, é o que está estabelecido por Deus e que nós aprendemos na aula passada, vamos aqui para esses pontos que o pastor Alan colocou, né? E vamos começar logo pelo texto, né? Aqui na página 25 dessa apostila, que é o capítulo 5, que fala sobre justificação, tem um texto lá de Romanos, capítulo 3, dos versos 23 a 26. Quem não tiver com a apostila na mão pode acompanhar na Bíblia, tá? Romanos 3, 23 a 26. É um texto muito interessante e é bom a gente ler. Diz assim as Sagradas Escrituras: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça e pela redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar, olha bem as expressões que são usadas, demonstrar, demonstração, você vê através das planilhas contábeis. Você tem aquela demonstração, aquele demonstrativo final que é feito no final de um período, né? E aqui ele usa muito esses textos, muito esses termos, né, contábeis. Eu acho interessante isso, porque é um conta corrente, irmãos, estabelecido. Então, vamos lá. O qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, vamos lá. Vamos esmiuçar isso aqui. Uma coisa também que precisa ser corrigida, porque aqui fala de remissão. Quando a remissão é comprar de volta, né? É quando se compra de volta. Há uma falácia aí fora que diz que Deus nos comprou de Satanás. Eu não sei se vocês já ouviram isso, mas é verdade. Que Deus foi lá e comprou a gente de Satanás. De Satanás tinha a nossa posse, né? E Deus, através de Jesus, foi lá e comprou de volta
a nossas vidas. Gente, meu Deus do céu, eu não sei qual Bíblia que eles arrumaram isso, porque não é nada, isso não tem nada disso na Bíblia. Se tem um camarada que não participou de nada do processo, tanto quanto nós, esse cara é o diabo, entendeu? Não participou de nada, tudo é com Deus. Então, veja bem, por que essa palavra remir está aqui? Comprar de volta. O que quer dizer isso? E aí muita gente erra, porque as pessoas veem Deus, mas se esquecem que no caráter dele de bondade, a bondade dele está aqui. É imensa, é tremenda, é poderosa, não tem tamanho, não tem como medir, tudo isso é fato. Mas desse outro lado aqui está a justiça dele, a santidade dele. Ele não pode ver pecado. A gente tem que ter esse entendimento e precisamos ter, tá? Que o temor de Deus para que ele possa habitar no nosso coração. Deus não contempla pecado. Os olhos dele são santos, então ele não pode contemplar pecado. Por quê? Porque quando ele vê o pecado, a ira dele se manifesta. Entende? Porque é juízo sobre o pecado. Mas, crente, meu Deus, ele continua sendo Deus de amor. Ele continua sendo amor, como está escrito lá em João. Tá? Mas ele é justiça, ele é santo, ele é puro de olhos, como a palavra diz, e não pode contemplar pecado, maldade, iniquidade. E aí, como é que funciona esse negócio? Onde entra essa palavra remir? Quando Jesus nos compra de volta, é no sentido de satisfazer esse lado de Deus aqui, ó. Esse lado de Deus aqui. Então, alguém tinha que ser punido em nosso lugar. Ou seja, alguém teria que cumprir a justiça de Deus no nosso lugar. Só que no planeta Terra não tem agora, não teve antes e não terá a seguir ninguém que tenha condições de cumprir isso, porque todos nós somos pecadores, como o texto aqui diz, porque todos pecaram. Acabou. Então, se o próprio Deus não entra no circuito para cumprir esse lado aqui, estávamos perdidos eternamente. Eternamente. O inferno era o nosso lugar. Então, essa compreensão é importante que nós todos tenhamos, tá? Porque muita gente se escora nesse lado do amor de Deus. Deus é amor demais para fazer qualquer coisa contra mim. Não. Ele não vai fazer nada contra você, ele vai fazer contra o pecado que está em você. E se você não foi justificado por Deus, você vai sofrer as penas eternas deste seu pecado. Simples assim. É isso que as pessoas precisam entender. Então, quando a gente fala do amor de Jesus para as pessoas, a gente tem que mostrar para elas que o caráter de Deus é amor, mas é justiça, é santidade, e ele abomina pecado de qualquer espécie. Tá? Ele abomina o pecado. Então, para que nós pudéssemos satisfazer, para que esse lado de Deus pudesse ser satisfeito, Jesus teve que entrar aqui, porque ele foi o único homem justo, sem pecado. Aí sim, o que aconteceu? Ele entra nesse lugar aqui, e aí a Bíblia diz claramente que Deus moeu ele, resolveu moê-lo por causa das nossas iniquidades. Naquele momento, Jesus, a Bíblia fala, e ele se fez pecado por nós. Então, ele assume toda aquela, digamos assim, aquela pústula, né, que nós carregávamos, todo aquele pus que nós tínhamos, ele absorve isso em si mesmo. E ele sofre todas as penas, toda a ira de Deus, gente, cai sobre ele. Quando a gente tem essa compreensão, nós vamos entender por que lá no Getsemane ele estava agindo daquela maneira. É outra coisa que a gente não entende. Poxa, mas Jesus aqui dizendo que está angustiado até a morte, mas ele não é Deus? Ele não é Jesus? Como é que a alma dele pode estar angustiada até a morte? Gente, ele assume essa posição. Ele passa a ser alvo de toda a ira de Deus. Quando ele grita lá na cruz, quando ele fala na cruz,
Senhor, por que o Senhor me desamparou? Pai, por que o Senhor me desamparou? Deus virou as costas para ele, para que toda a sua ira pudesse cair sobre Jesus, que naquele momento ele era pecado por nós. Então, todo o julgamento que caberia a nós, sobre nós, cai sobre Jesus. A partir desse momento, a justiça de Deus foi satisfeita. E quando a gente começa a entender esse negócio, dá uma sensação de liberdade dentro da gente tão grande, dá vontade de você sair pulando aí fora. Tá? Nesse exato momento, eu posso entrar diante de Deus, porque Deus falou, por causa do meu filho, por causa do sangue dele derramado, e porque toda a minha justiça foi satisfeita nele, você é justo diante dos meus olhos. Então, gente, quando eu falo de um conta corrente estabelecido, eu falo disso. Jesus assume o nosso saldo devedor e imputa a nós a sua justiça. Então, nós temos um crédito agora. Estamos no azul com Deus. E por estarmos no azul, você pode gastar à vontade, que você não vai gastar esse dinheiro. Tá? Você pode chegar diante de Deus, você pode ficar à vontade diante de Deus, coisa que ninguém podia fazer isso no passado, como eu falei na aula passada. É como eu disse, tá? Era uma vez por ano que o cara entrava amarrado numa corda, tinha um monte de sino pendurado nele. Tá? O negócio lá era estreito, né? Então, era aquele camarada que estava ali respondendo pelos pecados da nação inteira. E só podia fazer isso uma única vez. Agora nós temos dado por causa de Jesus, nós temos o privilégio, não vou dizer nem direito, porque não temos direito a nada, mas nós temos o privilégio de chegarmos diante de Deus e clamarmos, Abba, Pai, papaizinho. Podemos fazer isso agora. Temos essa... E eu fico assim, abismado, queridos, tá? Quando nós não temos a compreensão desse fato. Isso é lindo demais, é maravilhoso demais. Então, alguns pontos que eu queria ressaltar aqui. O primeiro deles, que Deus não nos comprou de Satanás, como alguns falam aí fora. Fala, irmãos. Já ouvi isso? Já ouvi bastante já. Tá? Então, não existe isso. Isso não está na palavra de Deus. Que quando fala a palavra remir, Jesus, através do seu sangue, nos comprou de volta para Deus. Estávamos perdidos, apodrecidos no pecado, e Jesus nos compra de volta para Deus. Como? Satisfazendo a justiça dele, né? Equilibrando a balança. Agora sim, agora a coisa está certa, por causa de Cristo. E eu queria destacar aqui 3 pontinhos, tá? O primeiro deles, meus irmãos, não, vai dar para eu ler aqui. A fonte da nossa justificação é Deus e a sua graça. Não podemos esquecer disso. O segundo ponto, isso tudo está aqui associado a esse texto que nós acabamos de ler. A graça que nos justifica não é barata. Esse é outro ponto também. Irmãos, eu agora entendo por que o autor de Hebreus fala de forma tão drástica, tão veemente, parece algo assim tão terrível, uma declaração terrível, quando ele diz assim, como você espera escapar se você negligencia essa tão grande salvação? Para nós não custou nada, irmãos. O que custou de mim ou o que custou de você? Nada, nada. Mas para Deus custou tudo, custou o filho dele. Né? Jesus teve que morrer, passar por todo aquele procedimento horroroso, chegar a uma morte horrível, horrível, a pior de todas as mortes. Né? Isso já está provado cientificamente. Não existe morte pior do que a morte de cruz. E Jesus passou por essa morte. Então, para Deus custou tudo. Para nós não custou nada. E aí, porque não custou nada para nós, podemos cair no erro, tá? De fazermos com que isso seja algo simples. E não é algo simples. Não podemos banalizar a salvação. E o que mais acontece nos dias de hoje é que nós banalizamos a salvação, porque não consideramos esse aspecto terrível.
Da mesma forma que a cruz é uma coisa linda para nós, foi terrível para Deus. Foi horrível para ele. E nós não imaginamos como isso foi. A gente usa aquela cruzinha pendurada no pescoço, a minha esposa tem também e tal. Mas, meus irmãos, será que a gente entende o significado dessa cruz aqui pendurada no nosso pescoço? Será que a gente compreende isso? Para nós é um enfeite, é uma coisa... Gente, para Deus foi a coisa mais horrível. Por isso que Deus, quando olhar para os ímpios, para aqueles que estiverem ao seu lado esquerdo, no dia do juízo, e dizer assim, ó, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, vai para o fogo eterno, que é o lugar de vocês. Ele vai falar isso com ódio, com raiva, com ira, porque desprezaram essa tão grande salvação. O temor de Deus no nosso coração, irmãos, não é ter medo dele, não. É nós entendermos isso. Isso é temor. Isso é temor. É você valorizar aquilo que é de valor para Deus. É eu valorizar essa salvação que Deus deu a mim. É eu valorizar todo esse projeto que ninguém conseguiu fazer uma coisa parecida com isso aqui. Nem as religiões que existem por aí. Desse Confúcio conseguiu bolar um negócio desse. Se Buda conseguiu bolar um treco desse. Vê lá se Maomé conseguiu escrever alguma coisa parecida com isso. Aliás, muita coisa no Corão é cópia da Bíblia. Ele copiou. Então, vamos entender isso. Como é que a gente pode banalizar essa salvação? Era para a gente estar ajoelhado em grão de milho, irmãos. Verdade. E quando Deus pede qualquer coisa para nós, não era para ser fardo. Essa é outra compreensão que a gente tem que ter, que eu tenho que ter. Quando Deus me pede algo, não é fardo, não pode ser fardo, porque Deus passou por isso. Porque se eu tivesse passado por isso, misericórdia. Mas não fui eu que passei, foi o próprio Deus que passou. Para nós, isso é muito lindo. Isso nos faz cantar, isso nos faz pular, isso nos faz ter paz, viver bem, né? Mas para Deus foi o preço altíssimo. Foi algo horrível. Vamos tentar imaginar o coração de Deus nesse momento, imputando em Cristo todo o pecado do planeta, de toda a humanidade, em cima de Jesus, e fazendo exatamente como está no texto bíblico, moendo Jesus na cruz. Foi isso que aconteceu ali. Irmãos, quando a gente tem o entendimento de todo esse pacote aqui, a gente passa a ter temor no coração, a valorizar a salvação que nós temos e a não negar nada que Cristo venha nos pedir. Nada. Jesus fala assim, você vai para lá e vai alegre, cantando, contente com ele. Hoje eu posso entender por que os apóstolos saíram do Sinédrio rejubilantes, depois de ter levado uma meia dúzia de tapa lá. Por que eles saíram contentes? A Bíblia diz por quê. Porque eles ficaram eufóricos com o fato de serem achados dignos diante de Deus para padecerem por Cristo, por padecerem por Ele. Isso para eles era uma honra. Por quê? Porque eles tinham esse entendimento. Eles compreendiam isso, que nós todos precisamos compreender. E às vezes, queridos, a poeira do tempo, né, vai caindo em cima de si, tira o brilho. A gente não consegue mais perceber o basicão. Isso aqui é o basicão da nossa vida. Amém? Vamos lá. O terceiro ponto, queridos, é que a graça que nos justifica não pode ser, Senhor da glória, não pode ser merecida e nem conquistada. Não é algo que depende de nós, do nosso esforço, tá? E eu vou falar uma coisa aqui que vai parecer até heresia, mas não é não. Tem muita gente querendo comprar isso aqui, obedecendo a Deus. Não é isso. A justificação é um ato de Deus. Eu não mereço a justificação. Nunca mereci, nenhum de vocês merece, e ninguém nesse planeta merece. Mas tem gente tentando comprar Deus, tá? Com os seus próprios atos de obediência, ou supostamente, teoricamente, de obediência. E isso é muito perigoso.
Porque precisamos entender que Deus nos deu isso gratuitamente, porque Ele simplesmente quis fazer desse jeito. E nós não temos nada com isso, tá? Não existe mérito em nós, esforço nenhum nós podemos fazer para conquistarmos isso. Isso vem pela fé, através da graça do Senhor, tá? Na nossa fé em Jesus Cristo, em tudo que Ele fez. Então, irmãos, precisamos sair daqui no dia de hoje com uma compreensão diferente de salvação. Não entendendo a salvação como nós vínhamos entendendo antes. Tá? Tínhamos um entendimento muito pálido disso. Tá? Tínhamos uma percepção muito errada sobre isso. Porque quando você entende isso de fato, e quando você pede a revelação de Deus no seu coração sobre essa matéria, você passa a ter o temor de Deus dentro de você. E esse temor vai, meus irmãos, impedir que você faça muita coisa errada. Vai me impedir de fazer muita coisa errada. Quando eu temo a Deus. Quando eu entendo o quanto isso foi ruim para ele, para a pessoa dele. Deus é uma pessoa como eu e como você. Eu tenho filhos e eu fico me imaginando se meu filho tivesse que passar por alguma situação semelhante, tá? E eu fosse perder o meu filho. E eu visse, detalhe, eu contemplando ele, sangrando em um instrumento de maldição. Eu contemplando o meu filho, sangrando em um instrumento de maldição. Vendo um soldado romano vir e uma lança abrir o lado dele. E sair, né, vinho, água e vinho. Então, irmãos, eu não consigo contemplar essa cena. O Mel Gibson tentou fazer isso lá no filme dele. Ele não conseguiu retratar o que realmente foi. E nem vai conseguir. Nenhum de nós vai conseguir vislumbrar algo assim. Pois Deus teve que ver tudo isso. Deus teve que contemplar o sofrimento do filho dele. E detalhe, Deus teve que fazer isso para que a sua justiça fosse satisfeita. Aí você pergunta assim, tá, por qual razão? Qual motivo levaria a Deus? Deus estava feliz do jeito que ele estava. Deus não precisa de ninguém. Deus não precisa de ter alguma coisa para se satisfazer. Por que Deus fez isso? Ele só fez isso por nossa causa, porque ele nos ama. O nosso entendimento de amor, queridos, é algo absurdo, é absurdamente falível, errado, sem noção. O nosso amor, ele contempla, tá, a retribuição. O nosso amor contempla a retribuição. O nosso amor contempla troca. O de Deus não, querido. A Bíblia diz, mas Deus prova o seu amor, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A gente não estava nem aí para Deus, nem aí para Ele. E Ele morreu por nós assim mesmo. E quando a gente começa a ter esses entendimentos todos, porque isso vem em forma de avalanche. Isso vai acontecendo, as lágrimas começam a descer no teu rosto e você não começa, você fica diante de Deus, você vira um trapo, um pedaço de pano de chão, porque você começa a entender, meu Deus do céu, por quê? Por que esse amor todo? Por que essa consideração toda por mim? Entende, irmãos? O temor de Deus vem através desse entendimento, através dessa compreensão. Isso tem mudado a minha vida, queridos, porque eu tinha toda a minha expertise com Deus, vamos botar nessa forma, ela vinha devido a outras relações, a outros entendimentos, coisas mais mecânicas do que profundas como essa. E é aí que nós precisamos entrar. A igreja parou de estudar isso. A igreja não tem mais o entendimento disso. Nós não conseguimos mais contemplar isso. E aí nós ficamos questionando Deus por isso ou por aquilo outro. Quando alguma coisa nos falta, é como se alguém pisasse no nosso calo, a gente já está pulando diante de Deus e dizendo para Deus, por que isso? Por que eu? Por que isso está acontecendo comigo?
Sabe? É impressionante, mas por que que nós fazemos isso? Porque nós não entendemos isso aqui. Não compreendemos esse projeto dele da forma como a Bíblia mostra para nós. É muito superficial. Os nossos púlpitos pregam de uma forma superficial sobre tudo isso. Então, queridos, temos que ser como aqueles homens e aquelas mulheres do passado, que quando chegavam diante de Deus, baixavam a cabeça. Estou diante do dono de todas as coisas, diante do Senhor do universo, daquele que pode fazer qualquer negócio. Eu não estou aqui para pedir nada para ti, meu Deus. Por favor, não me dê mais nada. Eu não preciso de mais nada. E quando Deus chega na palavra dele e diz assim, tendo o que comer e o que vestir, ficai com isso contentes, a gente acha um absurdo. Não, eu tenho que ter mais do que comer e vestir. Eu tenho que ter uma casa de praia, eu tenho que ter um carro do último modelo, tá? Eu tenho que viajar para Paris pelo menos 3 vezes ao ano. Esse é o entendimento que as pessoas têm. E acham que Deus é obrigado a fazer isso. Mas quando você tem essa compreensão, você chega para Deus e fala, Deus, para, não me abençoa mais. O Senhor já fez tudo o que o Senhor tinha que fazer por mim. Chega, eu não mereço mais bênção nenhuma, não faz mais nada. Por favor, não faça mais nada por mim. Então, queridos, se alguém me perguntasse hoje, Cleiton, qual é a grande lição que você tira de tudo isso? Tudo bem que é bom a gente estudar os tópicos, entender os porquês, tudo isso é maravilhoso. Isso aumenta o nosso entendimento. Mas qual é o objetivo de nós aprendermos isso? É termos o temor de Deus no nosso coração, queridos. É de nós entendermos o seguinte, que Deus não precisa fazer mais nada por nenhum de nós. Se Ele quiser parar agora, Ele para. E nós não podemos falar isso aqui diante dEle, porque Ele já fez tudo. Gente, parem meia hora, sei lá, 20 minutos e comecem a meditar nisso aqui. Vocês vão ficar tão chocados como eu fiquei e como eu estou agora. Tudo que eu faço para Deus hoje, queridos, perdão, o que eu faço para Ele, né? Como se eu pudesse fazer alguma coisa. Mas, vamos dizer, tudo que Deus me permite fazer na obra dEle é uma extensão, tá? Uma resposta que eu estou tentando dar para Ele, dizer, Deus, olha só, me deixa fazer isso, por favor. Deus, me dê... Entende? Os apóstolos, quando saíram do Sinédrio, a oração que eles estavam fazendo, a gente entende lá, quando a gente lê aquele texto, eles estavam fazendo uma oração, Deus, me permite sofrer por Ti. Deixa eu sofrer pelo Senhor. Deixa eu sofrer pela causa do Evangelho. Deixa eu ser martirizado, Deus, pela Tua obra. Deus, permita-me que eu seja perseguido. Porque isso passa, ao invés de se tornar um fardo nas nossas costas, um fator complicador, passa a ser um motivo de glória. E por isso que se torna um motivo de glória, e por isso que é um motivo de glória. Porque meus irmãos, porque é. Ontem estávamos na igreja conversando, e eu falei para os irmãos, às vezes eu fico atônito, né? Quando eu tento imaginar aquele grupo de cristãos, aquelas levas de cristãos que eram jogadas dentro do Coliseu. Tinha um grupo que ia na frente. Esse grupo era esmigalhado pelas feras primeiro. E os que estavam atrás ouviam o barulho dos ossos sendo esmigalhados. Mas eles entravam cantando e continuavam a cantar. Aí pergunta, como é que pode uma doideira dessa? Nero ficou estupefato lá na sua tribuna de luxo, vendo toda essa cena, e dizendo, por que esses caras cantam? O que os faz cantar? Esse entendimento que eu estou passando aqui. Exatamente isso aqui. Entendeu? Deixa eu falar, como eu já falei, eu sou o cara do coco, tá? A minha obrigação aqui é pegar o coco, abrir o coco, cortar, porque a água, tá, é Deus que coloca lá dentro. Então, essa é a água, meus irmãos. Essa aqui é a água. E a gente está deixando isso passar batido, não estamos compreendendo. Caramba, já está. Vamos lá. Desses tópicos todos que está aqui na apostila, tá, assim,
É bom que vocês leiam para vocês terem uma compreensão, mas vai cair muito em cima de tudo isso que nós estamos conversando aqui e que nós conversamos na aula passada. Então, é bom só entender o seguinte, que na questão da justificação, repetir o que eu falei agora há pouco, tá? Quando você aceita o Senhor Jesus no seu coração e o recebe na sua vida, e você é justificado naquele ato, imagina Deus te tirando de um lodaçal, tirando você da lama. Tirou você da lama e botou você aqui. Você está aqui agora. A partir daqui começa um outro processo. Esse aqui foi um ato, aqui começa um processo, que é o da santificação, que é Deus tirando a lama de nós. Entendeu? Eu saí do charco, estou num lugar limpo agora, mas eu estou sujo ainda. Ainda tem sujeira em mim. São as minhas tendências, meu orgulho, a minha altivez de achar que eu sou alguma coisa. Entendeu? As minhas reclamações. Eu sou um cara reclamão. Acho que eu tenho que ter algumas coisas que Deus não me deu. Deus não me deu, então tem que reclamar. Então, essas sujeiras, elas vão saindo ao longo de um processo chamado santificação, que a gente vai ver um pouco mais à frente, que vai ser um estudo maravilhoso. Mas aqui, nesse processo, você precisa ter esse entendimento, porque se nós não entendermos o tamanho dessa salvação, a gente não vai conseguir se submeter àquilo que Deus nos manda fazer para que essas manchas, essa lama, possa ser retirada de nós. Entendeu? Muita gente fica atrasada nesse processo, porque não se submete, não aceita os princípios. Eu sempre vou lembrar daquela pregação linda que o pastor Carlos trouxe, quando ele falou que Deus é um Deus de princípios. Então, aqui, ele vai dar os princípios para você e vai dizer, bom, agora, meu filho, você é salvo, você é liberto, justificado, agora vamos trabalhar nesse processo, tá? Meu Espírito vai te iluminar, ele vai te mostrar as coisas, vai vir com a lanterna dele, né? E vai apontar os lugares sujos para que você possa ser limpo. E com a ajuda dele. Sozinho você não vai se limpar. Mas é importante que você obedeça o que o meu Espírito te fala, para que você se limpe. É um processo muitas vezes doloroso, porque é um processo que vai fazer você deixar coisas que antes você amava, né? E aí, a gente pode citar zilhões de exemplos. Eu tenho um monte na minha vida, que eu tive que largar para lá, tá? Para que Deus começasse a operar em mim. Há muito tempo atrás, séculos atrás, eu recebi uma palavra do Senhor. E essa palavra dizia assim para mim, eu já contei isso para vocês, vou repetir aqui porque é um bom momento. Ela diz assim, é necessário que o vaso seja queimado para que adquira a consistência necessária, para que quando o meu azeite for derramado dentro dele, ele não se parta e o azeite seja todo desperdiçado. Entende? Eu nunca mais esqueci essa palavra que Deus me deu. Então, queridos, é o que Deus quer fazer com cada um de nós aqui. Eu não sou especial, não. Todos vocês são. Então, o que acontece? Deus quer derramar o azeite, mas ele precisa queimar o vaso. E para queimar o vaso, dói muito. E dói muito. E cada um tem um lugar que Deus vai apertar, e cada um tem seu lugar específico, né? Onde Deus vai apertar. Então, você tem que apenas se submeter a Deus. Conheci uma irmã que falava assim, quando Deus me bota na prova, me bota na forma, eu procuro me acomodar logo no formato da forma para sair logo dela. E é um princípio maravilhoso, sabia? Aí Deus me botou na forma. Ai, meu Deus, deixa eu me acomodar aqui, deixa eu, né, ficar do jeito da forma, porque aí eu saio mais rápido dela. E sai, meu irmão. E sai, se você obedecer. Vamos lá, rapidinho, para terminar, querido. Ele fala uma coisa aqui, no tópico 2, né, lá na página 26, que é importante a gente abordar, porque isso pode gerar alguma confusão. Ele fala sobre Deus chamar alguns personagens no Antigo Testamento de justos. Chamou Jó de justo, né? Homem justo, temente a Deus, que se desvia do mal. Chamou Noé, né? Chamou Abraão, justificou ele pela fé dele. Só que nós precisamos fazer uma separação enorme aí, e é o que ele levanta aqui.
Tá? Essa qualidade de ser justo é no sentido de destaque na sociedade em que a pessoa vive. Ou seja, ela se destaca ali pela sua idoneidade, né? Pelo seu caráter, pela sua forma de ser, de agir, né? Por amar a Deus. Então, pegando todo esse conjunto de esses adjetivos, né? Pegando esse conjunto todo, isso faz com que a pessoa seja classificada como justo, mas não que nela tivesse sido imputada ou colocado essa justiça que hoje nós temos através de Cristo Jesus. Então, ele levanta isso aqui, porque isso pode causar uma confusão na mente de algumas pessoas. Fala, mas espera aí, essa justiça, essa imputação dessa justiça não tem a ver com Cristo? Como é que Jesus não vivia lá naquele tempo? Como é que essas pessoas, né, foram chamadas pelo próprio Deus de justas? Por causa dessa condição que ele explica aqui, que eu acho válido. Tá? É o fato delas se destacarem no meio da multidão. Enquanto outros não querem saber de andar da forma correta, da forma certa, né? E no temor de Deus, essas outras pessoas resolveram agir dessa maneira. Tanto é que Noé foi o único no meio da geração dele. Né? Noé foi o único que foi encontrado assim. Ló foi outro, que Deus encontrou assim, tá? No meio de Sodoma. Porque se tivessem 10 pessoas como Ló ali, Deus não ia destruir. Mas destruiu, porque só tinha Ló. Mas ele foi lá e tirou Ló do meio daquela fornalha, né, que se tornaria a cidade. E, para encerrar, um outro ponto importante, que eu botei aqui, que eu anotei, ele cita alguns versículos aqui, que é bom que todos leiam, tá? Não vou ler aqui porque são muitos. E, assim, quando ele fala sobre a necessidade de sermos justificados, e aqui eu vou ler o que ele escreveu, tá? Justificação, como já vimos anteriormente, é o conceito bíblico de alguém ser considerado perfeitamente justo por Deus e, consequentemente, salvo da condenação eterna. Porém, o fato é que somente Jesus Cristo teve uma vida perfeita, sem pecado, para ser considerado justo e digno da salvação eterna. E aí ele explica, tá, que na justiça de Cristo, da forma como Jesus era a única pessoa justa que passou, ele, para nós sermos considerados justos diante de Deus, essa justiça de Cristo teve que ser imputada a nós. Lembre-se sempre dessa palavra imputar. Isso também é um termo contábil, tá? É um termo contábil. Foi imputado em você uma justiça que você não tinha. Foi imputada a mim uma justiça que eu não tinha. E por conta de Cristo, a justiça dele passa a pertencer a mim também. Por quê? Porque nós estamos em Cristo agora. Fomos incluídos nele. E aí a gente consegue entender também essa condição da inclusão, da nossa inclusão em Jesus Cristo. Amém, queridos? Amados, eu espero que tudo que nós vimos até aqui, deixa eu ver se tem mais uma coisa aqui que eu sublinhei, tem mais um negocinho aqui, deixa eu ver se... aí ele fala, portanto, estaríamos todos condenados à perdição eterna se o próprio Deus, por sua infinita misericórdia e graça, não houvesse providenciado um caminho para a nossa salvação, o qual é o único meio de reconciliação entre a humanidade pecadora e um Deus completamente santo. Aí tem 3 versículos aqui, eu vou ler um só. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14:6. Então, queridos, finalizando, que aí na próxima aula a gente vai fechar essa parte da justificação, entendamos apenas isso, tá? Esse ato de Deus por nós tem que ser o nosso fator motivador para a nossa caminhada com Cristo.
Irmãos, isso serve para mim. É como Deus está falando comigo agora. Às vezes, cara, você fica triste, aí, jururu, acabrunhado pelos cantos, né? Pensando na morte da bezerra, tá? E se esquece do poder maravilhoso dessa salvação que eu dei para você. Você não percebe o tamanho desse pacote. E, às vezes, Deus tem que acordar a gente. Ele acorda, ele tem os meios para nos despertar, para entendermos isso aqui. Porque, meus irmãos, quando essa mola motivadora passa a ser parte da nossa vida, a gente não precisa de nada para jogar a gente para frente. E agora eu posso entender por que o apóstolo Paulo suportava aquelas doideiras todas, né? Você imagina só, um cara que naufragou 3 vezes, né? Ficou no meio do mar uma noite e um dia inteiro, segurando em tábua, bebendo água, né? Depois foi picado por uma serpente, e o povo do lado de fora dizendo, pô, esse camarada, ele deve ser o cão chupando manga, porque, olha só, o cara sai de um naufrágio, é mordido por uma víbora, e todo mundo ficou esperando o camarada morrer. Porque a víbora era extremamente venenosa, uma das piores da região. Então você procura entender isso, e o camarada, em nenhum momento, ele saiu da posição dele. Em nenhum momento ele se afastou, ele não desanimou. E um dos textos mais fulminantes dele é quando ele fala assim, eu sou perseguido, eu passo fome, eu passo necessidade, mas isso não me deixa desanimado. Isso não me deixa frustrado. Eu fico perplexo eu fico, todos nós ficamos, né? Com quantidade de situações ruins que acontecem. Mas isso não me desanima, porque ele tinha essa mola atrás dele, empurrando ele para frente. É dessa mola que nós precisamos, a compreensão desse pacote. E eu vou fechar esse ensino de hoje conclamando a todos vocês, em nome do Senhor Jesus, que meditem nisso, porque isso é revelador. Isso vai fazer você ir para frente. Isso vai meter um foguete, tá, em nós, atrás, que vai nos jogar para cima de Deus. É quando nós temos esse entendimento. Em vez de você ficar servindo a Deus porque você é obrigado a fazer, eu sou obrigado a fazer, porque se eu não fizer, eu vou para o inferno. Percebem a diferença? Percebem a diferença? Eu vou fazer, porque olha só isso aqui, meu irmão. Meu Jesus, eu não sabia disso aqui. Por isso que é libertador, irmãos. Por isso que é libertador. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Jesus, agradecer a Ele por esse privilégio tremendo que Ele nos dá. E aí a gente completa essa linha de raciocínio bíblico, né? Na próxima aula, para a gente partir para o tópico seguinte. Vamos orar. Maravilhoso Deus, querido Pai, te agradecemos, Senhor, por esses momentos na Tua presença. Ah, Deus, poderíamos ficar aqui a noite inteira falando, Senhor, como ontem ficamos. Não vimos a hora passar, meu Deus. Saímos de lá às 5 horas da tarde e a gente nem viu o relógio, meu Deus, de tão gostoso que estava de falarmos coisas concernentes a Ti. Ó Deus querido, como é bom Te servir. E que esse sentimento, meu Deus, esteja em nossos corações e na nossa mente, meu Deus. Que de forma inteligente possamos compreender que estar contigo não é a melhor coisa que pode nos acontecer. Que te servir é a melhor de todas as maravilhas que podem existir. É um privilégio. Ó Deus querido, eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor deu a mim e aos meus irmãos aqui, de podermos estar, Senhor, nessa direção. Portanto, continue nos ensinando, continue nos ministrando, falando do teu amor para nós, ó Deus. Precisamos entender mais, precisamos ir mais a fundo nisso, Senhor, para que a nossa compreensão possa ser plena e a nossa motivação possa ser a bíblica, a verdadeira. Te agradecemos, ó Deus, por tudo isso. Te agradeço pela companhia dos meus queridos aqui. Abençoe a cada um, pois é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém.